O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão do plenário sobre o recurso extraordinário com agravo número 728.188 do Ministério Público Eleitoral. A Suprema Corte concluiu que o MPE poderá questionar o registro de uma candidatura mesmo que ele não tenha apresentado impugnação ao pedido anteriormente. Mas o plenário deixou claro, a medida só passa a valer a partir das eleições deste ano. Essa decisão tende a minimizar eventuais erros, né? Se o Ministério Público eventualmente deixou de impugnar o registro de candidatura, tendo legitimidade para apresentar recurso, ainda assim a tendência é que eventuais erros que passaram sejam minimizados. Por outro lado, corre-se o risco de gerar um tumulto processual, né? O processo eleitoral já é, por natureza, um processo muito corrido, né? Existe um prazo determinado para julgamento das ações. Então, eventualmente, um processo que o Ministério Público não tenha impugnado e tenha legitimidade para recorrer, pode gerar uma instabilidade dentro dos registros de candidatura. A decisão do STF tem origem no caso do enfermeiro Sebastião Ramos, que pretendia disputar vaga de vereador pelo PSB em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, nas eleições de 2012. Registrar a candidatura é uma das fases mais importantes das eleições. É quando os partidos e as coligações solicitam à Justiça Eleitoral o registro das pessoas que vão concorrer aos cargos eletivos. O prazo para o registro de candidatura começa a partir do dia em que a legenda realiza a convenção, que deve ocorrer entre os dias 10 e 30 de junho do ano eleitoral. No dia 5 de julho do ano da eleição, a Justiça encerra o recebimento dos registros. A questão chegou ao Supremo após o Tribunal Superior Eleitoral ter rejeitado o recurso do MPE, com base na súmula 11 do TSE. De acordo com a súmula, salvo questões de matéria constitucional, um candidato, partido político, uma coligação ou o Ministério Público Eleitoral só poderá questionar o registro de uma candidatura se tivesse manifestado no início do processo do registro. Não se afigura lícito invocar a súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral, tal como fez o acórdão recorrido, para obstar o exercício dessa competência pelo Ministério Público, mesmo porque ela contempla apenas a seguinte vedação: no processo de registro de candidatos, o partido. A justificativa está aqui, é que o Ministério Público, no processo de registro, não atua como fiscal da lei, ele é parte. Ele tem legitimidade para atuar como parte. Ora, como é que se vai interditar o Ministério Público de suscitar questões que gravitam em torno do regime democrático, que são questões de ordem pública? Após muitos debates, o plenário concluiu que o Ministério Público Eleitoral poderá recorrer, mesmo quando não tenha questionado eventuais irregularidades, no prazo inicial do registro de uma candidatura. Os ministros entenderam, porém, que a decisão não valeria para eleições passadas, porque poderia colocar em risco a segurança jurídica. Considerar o fato de que no TSE, por exemplo, há mais de 1.400 recursos contra decisões que negaram registros de candidatura. No entendimento do plenário, candidatos já eleitos poderiam ser afetados. A gente tem que lembrar, acima de tudo, que o direito eleitoral ele tem uma prerrogativa básica, que é defender o interesse e a soberania popular. Então, se a soberania popular já foi realizada em eleições anteriores, começar a questionar na justiça essa decisão da sociedade, que o processo eleitoral nada mais é do que isto. Agora, seria uma temeridade e uma insegurança jurídica. Agora, havendo já a previsão a partir dessa eleição, aí nós teríamos então a segurança de que tanto o Ministério Público quanto a própria Justiça Eleitoral vão agir conforme a própria previsão legal. O julgamento aconteceu em dezembro de 2013. Como teve repercussão geral reconhecida pela Corte, a decisão terá impacto em outros processos que tramitam no Poder Judiciário sobre o mesmo tema. A última eleição para os municípios, que foi em 2012, e você chega em 2013, 2014, ainda há discussão de alguns candidatos eleitos ou não eleitos na situação deles após esta eleição. Então, quando ele põe a repercussão geral e válido para os outros processos, você dá uma segurança a esse cidadão que foi eleito
de que não haja aí um questionamento futuro, já passado todas as fases, já passado todo o processo eleitoral e posse desses candidatos, deles terem agora os seus mandatos questionados. No próximo bloco você acompanha os detalhes da decisão do plenário, os votos, as defesas e os comentários de especialistas sobre o caso. Voltamos daqui a pouco. Desta semana. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje apresenta a decisão do plenário sobre um recurso do Ministério Público Eleitoral. O Supremo entendeu que um MPE poderá questionar o registro de uma candidatura, mesmo que não tenha apresentado impugnação no prazo inicial do registro. Mas para não colocar em risco a segurança jurídica, os ministros decidiram que esse entendimento só vale a partir das eleições deste ano. O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria em dezembro do ano passado. Com a repercussão geral reconhecida pela Corte, a decisão terá impacto em outros processos que tramitam no Poder Judiciário sobre o mesmo tema. O relator da matéria foi o ministro Ricardo Lewandowski. A questão que se debate aqui é a seguinte: se o Ministério Público Eleitoral não impugnou o registro de candidatura originalmente, se ele pode ou não recorrer contra esse deferimento a posteriori, mesmo não o tendo feito. O Ministério Público Eleitoral entende que deve ser-lhe reconhecida a mais ampla legitimidade recursal em matéria de processo de registro de candidatura. Confia o Ministério Público em ver provido o agravo e, desde já, provido o recurso extraordinário para garantir-se ao Ministério Público Eleitoral a possibilidade de recurso contra concessão de registros não impugnados ou de recurso contra proibições ou cassações de registro que, obviamente, não poderia ele ter impugnado o fato. Ao defender o Ministério Público Eleitoral, o Procurador-Geral da República também ressaltou que negar legitimidade à parte violaria a Constituição Federal. Negar legitimidade ao Ministério Público enquanto custos legis para recorrer em preservação da ordem jurídica e, em especial, da ordem constitucional e, no fundo, do regime democrático que se revela no processo político, no processo eleitoral, constitui, ao ver do Ministério do Procurador-Geral da República, inexorável violação não só ao artigo 127, mas ao artigo 129, incisos 2 e 9 da Constituição da República. O artigo 127 da Constituição Federal foi citado diversas vezes durante o julgamento. Nos termos do artigo, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Cabe ao MP a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quando os constituintes incumbiram o MP de defender a ordem jurídica e o regime democrático, implicitamente lhe outorgaram a faculdade de recorrer na qualidade de custos legis de decisão que defere o registro de candidatura, ainda que não tenha se manifestado naquele momento, sobretudo por cuidar-se de matéria de ordem pública relacionada ao direito subjetivo que têm os cidadãos de escolher os seus representantes do poder. Eu digo, então, que, não obstante as respeitáveis razões do julgado que aqui se ataca, entendo que o recurso deve ser provido de maneira a assentar-se a legitimidade do parquê para recorrer do deferimento de registro de candidatura, ainda que não haja apresentado prévia impugnação. O voto do ministro relator foi acompanhado pelo presidente da Suprema Corte, ministro Joaquim Barbosa, e pelos ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Roberto Barroso. Eu estou acompanhando o voto do ministro Ricardo Lewandowski para assentar em repercussão geral a tese de que, mesmo que não tenha impugnado o registro de candidatura, o Ministério Público Eleitoral tem legitimidade para recorrer contra a decisão
que venha a deferi-lo. Eu entendo que, enquanto custos legis, tem legitimidade, sim, o Ministério Público para recorrer de decisão relativa a registro de candidatura, ainda que não haja apresentado impugnação prévia. Então, renovando o meu pedido de vênia aos que têm compreensão contrária, louvando o belo voto do eminente relator, eu acompanho Sua Excelência subscrevendo os fundamentos que aqui apresentou. Depois de destacar que o Ministério Público atua em questões de ordem pública, o ministro Luiz Fux questionou. Suponhamos que um réu não tenha discutido questão alguma no processo. Ele fica interditado de recorrer? Não, ele pega o processo no estado em que se encontra. E ele pode arguir matérias conhecíveis de ofício? Pode arguir matérias conhecíveis de ofício. O ministro Fux também divergiu da decisão do TSE. Para o ministro, a súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral não vale para o MPE. Depois de editada essa súmula, nós temos julgados divergentes desse entendimento da súmula sobre ser aplicável ao Ministério Público no recurso especial 9611 da relatoria do ministro Carlos Veloso e no RESP 10.009 do Ministério Público da Pertence, nos quais ficou assentada a legitimidade do Ministério Público para recorrer, haja ou não formulada impugnação anteriormente, dada a sua condição de fiscal da Constituição. Então, esses argumentos, para mim, são absolutamente taxativos e colocam uma pá de cal nessa questão. Eu penso que tem, sim, legitimidade o Ministério Público para recorrer na matéria de direito político, na defesa da ordem democrática, mesmo que não tendo impugnado o requerimento de registro de candidatura, que é um processo administrativo que só se torna processo judicial quando há a impugnação. Nós não estamos aqui a interpretar a legislação comum, o ordenamento positivo ordinário. Nós estamos aqui a reconhecer essa prerrogativa em favor do Ministério Público, apoiando-nos precisamente em cláusulas fundadas no texto da Constituição da República. Ao votar, o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, chamou a atenção para o que classificou de contrassenso. Para mim, me parece, data vênia, um tremendo contrassenso ter-se na Constituição uma instituição incumbida de zelar pela ordem jurídica em geral, pela ordem democrática e, ao mesmo tempo, tolher a atuação dessa instituição, podar-lhe competências relevantes como essa de atuar num domínio, num campo temático marcado eminentemente pelo interesse público, como é esse do registro das candidaturas. Já o ministro Marco Aurélio defendeu a decisão do TSE e não acompanhou o voto do relator. Segundo ele, quando o Ministério Público Eleitoral não questiona previamente o registro de candidatura, configura-se então a preclusão. No direito processual, preclusão significa exatamente a perda do direito de agir, em razão da perda da oportunidade. Ora, se como parte silenciou, não impugnando o registro, ele pode, a seguir, transmudar-se em termos de atuação em fiscal da lei, ter uma segunda oportunidade para essa mesma impugnação? Presente a organicidade do direito, entendo que não. E isso não implica cercear a atividade elogiável, necessária em termos de defesa dos interesses da sociedade, a atividade do Ministério Público. O ministro Marco Aurélio foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Teori Zavascki. Ao votar, o ministro Zavascki afirmou que o assunto em pauta não era a legitimidade do Ministério Público Eleitoral e que a interpretação do caso não poderia ser fundamentada no artigo 127 da Constituição Federal. O entendimento do Ministério Público, baseado na lei ordinária,
é de que, se não impugna, não pode recorrer. Essa interpretação não é feita à base do artigo 127 da Constituição, é feita à base da legislação ordinária, que aqui não está em jogo. O que é importante, no meu entender, é que, como todo figurante da relação processual, também o Ministério Público está sujeito a procedimentos formais, a prazos e a preclusões, no exercício da legitimidade, da legitimação que lhe confere o artigo 127 da Carta da República. Há regras para que haja a impugnação, e o que nós estamos a dizer, tão somente, é que essas regras precisam ser observadas, inclusive pelo Ministério Público, no que diz ao cabimento de suas ações ou recursos. Continuo a pensar que a questão não tem alçada constitucional, e eu me manifesto agora, tendo em vista já a superação, no sentido do desprovimento do recurso. O recurso do Ministério Público Eleitoral foi rejeitado pelo TSE quando a ministra Carmen Lúcia estava na presidência da Corte. No plenário do Supremo, ela manteve o mesmo entendimento adotado no TSE. Como foi posto pelo ministro Marco Aurélio e também pelo ministro Theory, o artigo 127 não exaure na sua extensão, ou não faz conter em sua extensão, toda a matéria de participação, incluída aí a situação de ter, tanto como custos legis como parte, um mesmo tratamento jurídico no ordenamento. Durante o julgamento, foi a ministra Carmen Lúcia que lembrou aos pares de que o Tribunal Superior Eleitoral tem mais de 1.400 recursos contra decisões que negaram registros de candidatura. O ministro Dias Toffoli, então, apresentou uma proposta e ela recebeu o apoio da maioria do plenário. De nós darmos provimento ao recurso do Ministério Público, mas dar efeitos prospectivos, de tal sorte que, sinalizando já que para as próximas eleições não será aplicada a súmula 11 no que diz respeito ao Ministério Público. Como relator, não me oponho a essa solução, que me parece muito razoável, porque senão tumultuaria todo o trabalho, o serviço da Justiça Eleitoral. Por fim, o plenário negou provimento ao recurso do MPE, mas reconheceu que ele tem legitimidade para recorrer de decisão favorável ao registro de candidatura, mesmo que não tenha questionado o pedido inicial desse registro. E para não colocar em risco a segurança jurídica, o STF fixou a seguinte tese nesse caso: o Ministério Público Eleitoral terá legitimidade para questionar o registro de uma candidatura a qualquer momento, mas essa decisão só começa a valer a partir das eleições deste ano. Obviamente que todos os ministros, tanto os primeiros 7 quanto os últimos 4, entendem que o Ministério Público tem legitimidade como fiscal da lei para apresentar parecer no processo, que é diferente de apresentar recurso, de ser parte no processo, né? Então, é uma decisão que, nas eleições de 2014, vai ser testada. No próximo bloco, os comentários dos especialistas e os efeitos da decisão da Suprema Corte. O programa Grandes Julgamentos do STF volta em instantes. Um grande julgamento, no qual o STF concluiu que a partir das eleições deste ano, o Ministério Público Eleitoral poderá questionar o registro de uma candidatura a qualquer tempo. O julgamento ocorreu em dezembro do ano passado. O assunto chegou ao Supremo após o TSE ter rejeitado o recurso do Ministério Público Eleitoral. Na opinião do professor e cientista político Valdir Pucci, o resultado do julgamento do STF fortalece o MPE. Ele chama a atenção, contudo, para a celeridade, aspecto importante em todo o ramo do direito. Eu tenho aí uma eleição que dura pouco mais de 3, 4 meses e eu não posso, após esse período, você dar continuidade a essas discussões jurídicas. É uma insegurança jurídica muito grande o eleitor votar numa pessoa que está tendo a sua candidatura, por exemplo, ainda discutida na Justiça Eleitoral. Então, eu acho que o Ministério Público Eleitoral ideal, a gente não pode pensar no ideal na questão da lei, porque não é essa seara, mas é aquele que vai se preocupar com essa celeridade, é aquele que não vai perder o prazo, é aquele que vai observar atentamente o momento certo de agir e lutar
para que essas decisões sejam tomadas da forma mais rápida possível, dentro da legislação, mas de forma célere. Os efeitos práticos do julgamento serão observados nas eleições deste ano, mas na opinião do professor Bruno Rangel, especialista em direito eleitoral, já é possível dizer que os candidatos poderão enfrentar uma insegurança maior a partir de 2014. O candidato que não tem o registro impugnado e por isso tem o registro deferido, passa a ter um risco, maior, passa a ter uma insegurança, porque ele não vai ter a certeza de que o registro dele, uma vez deferido e não impugnado, não vai ser recorrido. O julgamento da Suprema Corte não só amplia a legitimidade do Ministério Público Eleitoral e preserva a segurança jurídica. A decisão, principalmente, vai ao encontro dos interesses dos cidadãos. Esse julgamento é de grande importância para o eleitor, pelo fato de que, ampliando a legitimidade do Ministério Público, a tendência é que o controle do processo eleitoral também seja maior. Todos os instrumentos de controle, uma vez ampliados, tendem a ser favoráveis ao processo democrático. Quando o Ministério Público ganha essa possibilidade de intervir no processo a qualquer momento, na verdade ele está servindo como mais um bastião de preservar o interesse da coletividade. Pode ser que naquele primeiro momento não houvesse esse questionamento, mas depois se descobriu que aquela pessoa não era o melhor para a sociedade. Isso acaba sendo mais uma fiscalização, ou mais, vamos dizer, uma proteção ao cidadão durante o processo eleitoral. Chegamos ao fim de mais um programa Grandes Julgamentos do STF. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, sugerir um tema, anote o nosso endereço eletrônico: grandesjulgamentos@stf.jus.br. Até a próxima semana.